Olá a todos os meus queridos ouvintes do canal Rodrigues020 TFM. Neste vídeo nós iremos refutar o ateu Eustáquio Presley, seu primeiro vídeo da playlist sobre o argumento moral para a existência de Deus formulado pelo William Lane Craig. Antes de irmos para o assunto, quero fazer alguns comentários a respeito do meu tempo fora do canal. Bom, como todos vocês perceberam, eu fiquei muitos meses sem postar vídeo, mas agora estamos de volta ao canal e pretendo fazer mais e mais vídeos para vocês. Este é o primeiro vídeo do ano de 2022 e espero que neste ano tenhamos grandes vídeos e grandes momentos aqui no canal. Quero também fazer uma observação para vocês a respeito deste vídeo. Eu irei colocar um efeito na voz e no vídeo do Eustáquio para não levar strike. Como vocês sabem, nós já tivemos problemas em relação à imagem aqui no canal com um outro ateu aí que vocês sabem bem quem é, né? Feito esses comentários iniciais, vamos para as afirmações do ateu Eustáquio Presley. Tenho aqui a revista Veja, aqui está, do dia 19 de abril de 2017, mês passado, não é? Há 2 semanas. Pois bem, aqui está a Veja. Você olha aqui acima, você vê a matéria, a pergunta: existe moral sem Deus? Existe moral sem Deus? Creio que a pergunta correta não é existe moral sem Deus, mas sim existe moral objetiva sem Deus, pois no ateísmo sem Deus há moral, mas ela é relativa, ou seja, mera opinião alheia. Não há nenhum fundamento moral de fato no ateísmo. No naturalismo, somos apenas frutos de evolução e construção sociobiológica. Por que pensar que estupro é errado na visão ateísta? Por que pensar que assassinato, roubo e essas demais crueldades seriam ruins no ateísmo? Parece-me que não há nenhuma razão objetiva no ateísmo para julgar se um ato foi moralmente bom ou ruim. Tudo depende do que você entende por dor, tudo depende do que você acha certo ou errado. Mas o problema desse relativismo moral ateísta é que não são todas as pessoas que concordam com a mesma coisa. Por exemplo, na opinião do maníaco do parque, ele se divertia matando as pessoas e não via nenhum mal nisso. Se o ateísmo é verdadeiro, o que determina que o maníaco do parque esteja errado? Talvez o ateu ele se defenda dizendo que o maníaco do parque é moralmente mau porque ele causava dor e desespero em suas vítimas. Mas quem determina o que é dor ou o que é desespero? Não seria o próprio conceito de dor e desespero relativo? Pois não é todo mundo que define etimologicamente dor e desespero da mesma forma. Além disso, se dor e desespero são determinantes para se dizer se um ato é moralmente errado, então como fica a legítima defesa? Porque um policial que mata um bandido por legítima defesa, ele também está causando dor e desespero ao bandido que está, por exemplo, com uma bala encravada no seu corpo. E neste caso, a legítima defesa é um ato moralmente correto. Entendeu? Então, não me parece que simplesmente dizer que um ato é moralmente ruim só porque é desespero e dor seja determinante para essas questões. Leitura é o que importa, correto? Então vou aqui provar mais uma vez que existe verdade absoluta e está na filosofia e aqui no raciocínio, silogismo. A verdade absoluta, a verdade universal. Aqui o Eustáquio assume que existem verdades absolutas, então, inescapavelmente, ele também assume que existem verdades morais absolutas, ou seja, moralidade objetiva. Ele está assumindo que a verdade não depende de opinião pessoal, e se a verdade não depende de opinião pessoal, então isso também serve para a moralidade, pois o termo verdade acopla muitas coisas, e uma delas certamente é a moralidade. Logo, existem valores morais objetivos que obviamente não dependem da opinião pessoal, senão não seriam objetivos. Qual a razão para a pergunta: existe moral sem Deus? E eu concordo parcialmente com esta afirmação. No entanto, o argumento do Craig visa demonstrar que não existe moral objetiva sem Deus, mas pode existir uma moral sem Deus, só que, como já dissemos inicialmente, ela será relativa, subjetiva, e logo não terá valor algum. Por que seguir uma moral que é de gosto pessoal? Por que eu deveria fazer um bem que é totalmente relativo? Para a pessoa do meu lado, por exemplo, aquilo que eu faço é errado, porque ela possui um conceito subjetivo baseado na opinião pessoal dela do que ela acha ser errado. Aí eu pego um grupo de pessoas que possuem diferentes opiniões daquilo que elas acham certo ou errado e no final não há nenhuma régua moral para se seguir. Tudo se baseia em subjetivismo moral, então eu não vejo razão nenhuma para seguir uma moral subjetiva. Eu quero fazer uma observação para vocês. Eu vou deixar de lado os ataques pessoais e ad hominems que o Eustáquio fez ao Craig e à religião, porque simplesmente é uma falácia lógica e também um desvio da discussão. Mas existe uma afirmação interessante que o Eustáquio fez, que é essa. Quando
quando se fala em crença religiosa, a razão vai embora. A razão vai embora. A precisão vai embora. Crença religiosa é apenas a mera convicção de uma pessoa. Sem provas, sem evidências, sem vestígios, é apenas produto da imaginação de uma pessoa. Ora, ainda que fosse verdade que a crença cristã fosse sem provas, isso não provaria que a crença cristã é falsa. É basicamente uma outra falácia argumentativa que o Eustáquio comete. Mais precisamente um argumento ad ignorantiam, que consiste em negar uma afirmação só porque tal afirmação não está pautada em provas. Basicamente, é como se eu dissesse que só porque até hoje nunca foi provado estritamente que ETs existem, logo eles não existem, o que obviamente é um raciocínio inválido. Na verdade, a convicção religiosa está pautada na razão, já que a maioria dos cristãos possui a sua convicção em Deus, na Bíblia e no cristianismo justamente porque eles tiveram uma experiência pessoal com Deus. E a experiência pessoal é o que nós poderíamos chamar de crenças propriamente básicas. Elas não se baseiam em outras crenças. Na verdade, elas são parte da base do sistema de convicções de uma pessoa. Por exemplo, outras crenças propriamente básicas incluem a crença na realidade do mundo externo, a crença na existência do passado e da presença de outras mentes como a sua. E se você observar, nenhuma dessas crenças citadas pode ser provada cientificamente, mas nem por isso nós negamos elas, e tenho certeza que o Eustáquio também não. Creio que ele jamais essa consciência duvidaria da veracidade da existência do mundo externo. O mais interessante é que essa afirmação do Eustáquio entra em notável contradição ao que ele disse anteriormente. Lembre-se de que ele disse que existe verdade absoluta e está na filosofia. Mas o problema é que muitas dessas verdades não possuem demonstração científica, não possuem uma prova científica, mas o que o Eustáquio acabou de dizer é que a crença cristã pode ser descartada porque não possui uma prova científica de suas afirmações, mas ele também teria que negar as verdades absolutas da filosofia, como por exemplo a existência do mundo externo. Você não prova a existência do mundo externo cientificamente, no sentido laboratorial. Pelo contrário, você prova filosoficamente a existência do mundo externo. E isso é uma notável contradição, porque o Eustáquio ele está negando as afirmações da fé cristã porque elas não possuem prova científica. Essa é a premissa-chave dele. Mas com essa premissa, ele também teria que negar as verdades absolutas da filosofia, porque muitas dessas verdades também não possuem prova científica. Mas então por que o Eustáquio aceita as afirmações das verdades absolutas da filosofia e nega as afirmações da fé cristã? Isso é totalmente contraditório. Mas voltando para as crenças propriamente básicas, vale lembrar que essas crenças não são arbitrárias. Pelo fato de serem propriamente básicas, não significam que sejam arbitrárias. Pelo contrário, elas estão fundamentadas no sentido de que são formadas no contexto de certas experiências. No contexto experiencial de ver e ouvir e sentir as coisas, eu naturalmente formo crenças no mundo de objetos físicos. E assim, minhas crenças não são arbitrárias, mas devidamente fundamentadas na experiência. Elas não são apenas básicas, mas propriamente básicas. Da mesma forma, a crença em Deus é, para aqueles que conhecem, uma crença propriamente básica baseada em nossa experiência de Deus. Pois bem, então o Craig, na revista Veja aí, há a informação de que ele apresenta a prova da existência de Deus. E ele invoca aqui o silogismo, que vou explicar daqui a pouco, para que você entenda. Muito bem. Então, o William Lane Craig, doutor, repita, em filosofia, ele traz aqui uma matéria filosófica para provar a existência de Deus. No caso aqui, o Deus dele. O Deus criado pelos hebreus, né? Claramente isso é um equívoco. Se você ver as entrevistas e debates do William Lane Craig sobre a moral, ele vai sempre dizer que o argumento moral não serve unicamente para o Deus cristão. Na verdade, ele vai provar que o Deus cristão existe, fazendo um caso acumulativo destes argumentos, mas não utilizando um argumento em si. Eu vou deixar alguns trechos do debate do Craig contra Sam Harris, onde o próprio Craig afirma que o argumento moral em si não serve para defender unicamente o Deus cristão, e que essa não era a sua intenção naquele debate. Here, the only response I detected from Dr. Harris was to refer to the atrocities in the Hebrew Bible. But I think this is quite irrelevant to tonight's discussion. There are plenty of divine command theorists who are not Jews or Christians and place no stock whatsoever in the Bible. So this isn't an objection to divine command theory that I'm defending tonight. Now, if you are interested in biblical ethics, I want to highly recommend Paul Copan's new book,
Is God a Moral Monster? Which examines those passages in the Hebrew Bible in light of the ancient Near East, and I can guarantee you it will be a very enlightening and interesting read. But this issue is strictly irrelevant in tonight's debate. And Dr. Harris continues to press the point, oh, but the Bible supports slavery. Again, I'll refer you to Professor Copan's book, which shows that that is a gross misrepresentation of ancient Israel, which did not, in fact, promote slavery as we understand it in light of the experience in the American South. But again, that's simply not irrelevant because that isn't relevant because I'm not defending the Bible tonight. I'm saying that for a theist, whether Jew, Christian, deist, Hindu, moral duties will be grounded in the divine commands which are based in his nature. Isso aqui é a primeira premissa. Ó. Se Deus não existe, também não existem valores morais objetivos e nem deveres. Porque essa premissa aqui está errada. Por quê? Pensa bem. Sabe por quê? Porque, veja, ele está pegando aqui a palavra Deus, que é o Deus em que ele acredita, e não o Deus hindu, e não o Deus do islamismo, é o Deus cristão. Então ele está dizendo aqui, ele já está reduzindo o conceito da ideia de Deus. Já começa aqui o primeiro erro, ó. Ele já está reduzindo o conceito para aquilo do céu. Ele está reduzindo o conceito da ideia de Deus. Isso simplesmente é falso, como eu já demonstrei utilizando as próprias falas do Craig. E na verdade, isso não seria nem mesmo uma objeção ao argumento moral. O fato do argumento moral poder ser reduzido ao Deus cristão não quer dizer que ele seja falso, o que é uma falácia do non sequitur e um red herring. Nós podemos provar que os demais deuses são falsos simplesmente fazendo uma análise filosófica e histórica a respeito do assunto. Por exemplo, o islamismo afirma que Jesus não foi crucificado. Entretanto, a erudição contemporânea discorda disso. Nós temos boas evidências e grande apoio da academia para a afirmação de que Jesus foi de fato crucificado. E como o Corão afirma ser inerrante e possui um erro histórico numa das suas afirmações, então nós já podemos descartar o islamismo e assim por diante com as demais religiões. Além de que muitos deuses simplesmente não se encaixam no argumento moral, como por exemplo os deuses gregos. Os deuses gregos possuem certas características que por elas mesmas implicam em contingência. Esses 4 pontos me fazem acreditar que esta objeção do Eustáquio simplesmente não refuta a primeira premissa, a saber, de forma resumida. Primeiro ponto, o argumento moral do Craig jamais se propôs a provar unicamente Deus cristão, apesar do argumento poder ser utilizado para ele. O argumento serve para o teísmo no geral. Segundo ponto, dizer que o argumento moral é falso simplesmente porque ele pode ser reduzido ao Deus cristão é simplesmente uma falácia do non sequitur e um red herring. É apenas uma forma de desviar o assunto do debate. Terceiro ponto, nós podemos provar que os demais deuses são falsos simplesmente fazendo uma análise histórica e filosófica sobre o assunto, como foi no exemplo do islamismo. E quarto ponto, muitos deuses não se encaixam nas características divinas do argumento moral, a saber, um Deus necessário, moralmente imutável, legislador, no caso acima da humanidade, pessoal, humanamente, com um objetivo, transcendente e moralmente perfeito. Isso já é mais que o suficiente para descartar mais da metade dos deuses existentes no mundo. Então o Craig aqui, ele erra quando diz que Deus, só o Deus dele, está atrelado a valores morais objetivos e deveres. Quem lê a Bíblia sabe que isso aqui não é verdade, né? Que o Deus judaico-cristão não tinha ligação alguma com valores morais objetivos e nem com deveres, não é isso? Você vê ali a Bíblia, né, que nega essa própria afirmação aqui do Craig. Em primeiro lugar, eu acho essa terminologia Deus judaico-cristão um tanto quanto maliciosa. Não é Deus judaico-cristão, e sim Deus cristão. Em segundo lugar, não é verdade que o Deus cristão não tenha ligação nenhuma com os valores morais objetivos. Os valores morais objetivos são definidos como independente da opinião das pessoas, ou seja, uma coisa é boa ou má independente das pessoas concordarem com isso ou não. É isso que o argumento quer dizer por valores morais objetivos. E é isso que nós vemos, por exemplo, no Antigo Testamento. Deus instituiu os 10 mandamentos, que são justamente os valores morais objetivos, porque eles não eram baseados na opinião alheia e nem arbitrários. Eles eram baseados na natureza divina, que é moralmente perfeita, ou seja, Deus estabelece os valores morais objetivos como uma régua que todos nós devemos seguir de acordo com
a sua natureza divina, que é moralmente perfeita. E perceba que o Eustáquio não demonstrou a justificativa da sua alegação, a saber de que a Bíblia não concorda com a premissa de que Deus instituiu valores morais objetivos. Ele não deu nenhuma razão para isso, justamente porque isso me parece apenas especulação da parte dele e com certeza não tem base bíblica, como eu demonstrei aqui. Muito bem. A segunda premissa será verdadeira? Vamos ver. Valores morais, objetivos e obrigações existem. Essa premissa aqui, a segunda, ela é verdadeira. Aqui, ela é uma verdade universal. Ela é uma verdade absoluta. Valores morais, objetivos e obrigações existem. Isso é verdade. Em qualquer sociedade, existem ali regras morais. Às vezes nem existem regras escritas, tá? Mas em todas as sociedades existem ali regras de conduta objetivas e também existem deveres e obrigações, né? Então, esta premissa aqui, da formulação do Craig, está correta, só esta. A primeira premissa está errada e a conclusão, pior ainda, está errada. O Eustáquio concorda com a segunda premissa do argumento, a saber de que valores e deveres morais objetivos existem, mas discorda que eles são fundamentados em Deus. Ou seja, ele está tentando demonstrar uma moralidade objetiva no ateísmo, mas eu me sinto na obrigação de perguntar ao Eustáquio o seguinte: o que faz essas obrigações e deveres morais que são instituídas pelas sociedades algo objetivo? Perceba que ele afirmou que os valores morais que as sociedades instituem é algo objetivo, mas não deu uma justificativa para isso, e isso me parece uma falácia de petição de princípio. Ele disse que toda moralidade instituída por uma sociedade é obrigatoriamente objetiva, mas ele não deu uma justificativa para isso. Ou seja, ele já está levando isso como pressuposto. Se a moralidade é objetiva pelo simples fato da sociedade instituir o que é certo e o que é errado, então o nazismo é algo correto, uma vez que na Segunda Guerra Mundial, grande parte da população alemã concordava com os ideais morais de Hitler. Mas, obviamente, isso é falso. Sabemos que o nazismo é obviamente errado, então pelo fato da sociedade instituir um tipo de moralidade, isso não a torna objetiva. Além de que existem diferentes sociedades com diferentes moralidades no mundo. Se a moral objetiva é derivada da instituição que uma sociedade faz dela, então qual moral objetiva é a verdadeira? Porque existem diversas sociedades com diferentes moralidades. Quem ou o que determina qual moral é a verdadeira? Quem seria louco de se colocar acima de toda a sociedade do mundo e declarar uma única categoria de valores morais verdadeira? Me parece que nenhum ser humano é capaz de fazer isso. Logo, é necessário que haja algo acima do ser humano para instituir uma moralidade que é de fato objetiva, a saber, Deus. Basta ler a Bíblia, que é o livro sagrado do Craig, basta ler a Bíblia cristã, para a gente ver que esse Deus aqui a que ele se refere é diferente daquele Deus bíblico, né? Um Deus ali à frente de intolerância religiosa, matança de crianças, de animais, até os animais eram mortos, né? Pelo Deus aqui do Craig. Só que Deus aqui não existe. Isso aí é criação do povo hebreu, e o povo hebreu, como era intolerante, transferiu para seu Deus criado essa intolerância. O povo hebreu era um povo ciumento e transferiu esse ciumento, ou melhor dizendo, e transferiu esse ciúme para seu Deus. É fácil entender a Bíblia e é fácil desmontar qualquer discurso de qualquer religioso que está atrelado à teologia devocional. Isso é simplesmente irrelevante para o argumento, uma vez que o argumento moral em si não visa provar especificamente o Deus cristão. Isso é simplesmente um red herring, uma falácia que consiste numa forma argumentativa de fugir da discussão principal, que é: existe fundamento para a moral objetiva no ateísmo? E o que o Eustáquio faz no seu vídeo, fazendo seus ataques, suas falácias, seus equívocos, só me convencem de que não há fundamento para a moralidade objetiva no ateísmo. Mas já que o Eustáquio tocou nesse ponto de matança no Antigo Testamento, eu pergunto para ele: qual o fundamento moral objetivo para se dizer que matar crianças é errado? A justificativa que o Eustáquio deu,
apresentando a sociedade como um fundamento da moral objetiva no ateísmo já foi refutada. E, portanto, ele precisa de outros meios para fundamentar a sua afirmação, coisa que eu acho impossível. Além de que essa representação de matança que os ateus fazem do Antigo Testamento é uma representação muito distorcida e equivocada destes textos. Futuramente eu irei fazer um vídeo especificamente falando sobre isso. E mais à frente, na própria revista aí, o próprio Craig diz que as pessoas podem ser boas, mesmo não acreditando em Deus. Veja aí a loucura dele. Mais à frente, na mesma matéria do jornal, vou mostrar, o próprio Craig diz lá, que um homem pode ser bom sem ter noção de Deus alguma. Pode ser bom mesmo desprezando Deus. Então, você vê a loucura, né? Aqui ele diz uma coisa, lá já está dizendo outra. Mas o Craig está certo? Não se precisa de Deus para ser bom. Quando o Craig afirma que as pessoas não podem ser verdadeiramente boas sem Deus, ele se refere aos valores morais objetivos. Ser bom verdadeiramente no ateísmo seria possuir um conjunto de valores morais objetivos que fundamentem suas ações. Ou seja, matar alguém seria objetivamente errado no ateísmo. Mas se não há um conjunto de valores morais objetivos no ateísmo, então ser bom é baseado apenas em subjetivismo, ou seja, opinião pessoal. Mas se é mera opinião pessoal, então não há de fato um valor maior em ser bom, porque o que você acha certo é mais uma opinião entre milhares existentes no mundo. Quem é você para colocar a sua opinião do que você acha certo ou errado acima das outras pessoas? Então, não há nenhuma contradição do que o Craig disse. No ateísmo, você pode ser bom, mas a sua bondade é baseada na sua opinião pessoal do que você acha que é bom. Logo, a sua bondade não possui um valor verdadeiro, porque ela não é objetiva. Então, ser bom no ateísmo é uma ilusão. Logo, não é possível ser verdadeiramente bom no ateísmo, porque se assim o fosse, a moral não seria uma ilusão nessa cosmovisão de mundo. Então, me parece que neste primeiro vídeo do Eustáquio contra o argumento moral, ele não ofereceu nenhuma razão plausível para rejeitarmos o argumento moral. Então, a conclusão que eu tiro de tudo que nós falamos aqui neste vídeo é que, pelo menos nessa parte 1 dessa playlist que o Eustáquio fez em relação ao argumento moral, nenhum argumento dessa parte 1 deste vídeo que o Eustáquio fez bateu de fato no argumento moral. Então, me parece que na ausência de razões e argumentos contrários às suas respectivas premissas, o argumento permanece intacto e, portanto, Deus existe. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe nas suas redes sociais para que mais e mais pessoas tenham o conhecimento das razões que existem para a nossa fé.